Apesar da chuva ter iniciado e aliviado um pouco mais do calor, ele sempre volta, né, Fernanda? Aquela quintura com quase que insuportável. E aí chegam algumas dúvidas, com altas temperaturas e até mesmo com ela sendo reduzida um pouco mais, a saúde também precisa ir além da proteção da pele. O calor intenso, exposição ao sol, vento, poeira e até chuva também. Como é que fica com relação à saúde dos olhos? Olha, segundo especialistas, nesse período a incidência de doenças nos olhos pode aumentar em até 30%. Mas para responder a esses questionamentos, nós vamos conversar agora com a oftalmologista Monique Vieira, que está ao vivo conosco agora. Doutora Monique, bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan News, tudo bem? Bom dia, Luciano. Bom dia, Fernanda. É um prazer dar essa entrevista aqui aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigada. Doutora Monique, a chuva começou essa semana, mas o calor ainda continua. Por que é que os problemas oculares, eles costumam aparecer principalmente nessa época do ano, hein, doutora? Então, né, com a instabilidade da temperatura, os ventos, a chuva, né, a mudança de clima brusca, então há o aumento tanto da incidência das alergias, né? Então, as pessoas que têm história de alergia tendem a piorar com esse clima. Também há o aumento também de um surto, né? Já está acontecendo de conjuntivite viral, tá? E também há também um aumento, né, que já é prevalente no nosso meio, do olho seco, né? Então, assim, as pessoas elas se queixam mais, tem uma piora. E como tratar, né? Porque a senhora mesmo falou de três aí. Como fazer o tratamento dessas três doenças? Então, isso é muito importante que você acabou de abordar. Como tratar, né? Então, assim, é muito importante, né, que se o paciente sentir qualquer queixa, né, de origem ocular que afete, desde coceira nos olhos, lacrimejamento, que são essas as queixas dos pacientes, então, olho vermelho, sensação de fadiga no final do dia, ele vá para o médico especialista, principalmente o médico especialista em superfície ocular, que aí ele vai diagnosticar e vai orientar. É muito importante também evitar a aglomeração, né? Assim, a gente fala bastante, porque essas doenças, ela vêm com o ambiente, mas também vêm com o contato, né? E o contato, ele gera o contágio, principalmente das conjuntivites virais, né? Em relação à conjuntivite alérgica, né, o ambiente é muito importante, né, ter um ambiente limpo, né, com baixo de poeira, se puder, em vez de varrer, né, passar o pano úmido, isso é muito importante. E o olho seco é você controlar as queixas do paciente, evitar muito vento, se o paciente né, tiver trabalhar ao ar livre, no caso de pessoas que andem muito em ambiente que tenha exposição muito ao sol, usar óculos de sol, a gente que mora aqui no Ceará, então a mudança é muito instável nesse período, então quando tiver sol, usar óculos de sol, porque de qualquer forma já é uma proteção. Aquele coçar de olhos intenso ali já é um sinal de alerta, doutora Monique? O que é prejudicial? Quando a pessoa coça muito o olho, você percebe que ela assim coça mesmo até ficar um pouco mais complicado e fica vermelho o olho, não é? Isso, então, se a pessoa, assim, a gente brinca, né, que o ideal é que a pessoa não coce os olhos, né, porque a coceira, ela pode dar um indício, né, a principal queixa, quando o paciente ele vem com história de prurido, né, coceira ocular, geralmente essa coceira é bilateral, ou seja, nos dois olhos. Então, a gente pensa, se o paciente tiver história de alergia respiratória, ou alergia de pele, então, também vem junto a rinite, a sinusite, a gente tem que pensar em alergia. Então, é muito importante controlar e não coçar os olhos. Por quê? É importante para a gente não passar, né, micro-organismos para os olhos, e também o ato de friccionar, ou seja, de apertar o olho, de coçar, faz com que esse vidro do relógio, que é a nossa córnea, que é a parte transparente, essa é uma lente transparente do nosso olho, ele deforma com a forma da gente coçar. Com isso, pode formar o que a gente pode desenvolver a pessoa que já tem história de alergia também, que tende a coçar mais, a desenvolver o que a gente chama de ceratocone, que é a córnea em formato de cone, a córnea pontuda. E isso faz com que a pessoa baixe a visão.
Então, é muito importante procurar o seu oftalmologista, porque ele vai orientar e vai ver o que é que a pessoa tem. E aí, a gente vai conversar com o paciente e passar o tratamento de acordo com as necessidades dele. Doutora, apesar de estarmos com chuva, né, nesses últimos dias, mas o sol aqui no Ceará e o calor fazem a gente procurar piscinas, o mar. E essas águas, né, de piscinas e também do mar, pode prejudicar a saúde ocular? Tem algum cuidado específico? Fernanda, tem sim. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas, né, a população, a se prevenir, né, evitar? Então, se a pessoa vai nadar, dê preferência a usar o óculos, né, de proteção, né, o óculos de natação, se for nadar em piscina, porque o cloro ele é irritativo, né, e também ajuda, como ele é tóxico, então a pessoa pode desenvolver uma conjuntivite ou tóxica ou uma conjuntivite alérgica. Então, assim, é muito importante, né, de preferência, se for passar muito tempo no mar, na piscina, principalmente criança, né, então usar um óculos de proteção. E outra coisa também, né? Se a pessoa for alérgica, evitar, então, procurar piscinas que não sejam só cloradas, que sejam salinizadas, né? Então, já ajuda. Outra coisa também, usar óculos de sol, porque venta muito nesses ambientes. Então, assim, é muito importante. E é muito importante a pessoa procurar o médico, porque, assim, nós, né, assim, a gente vai poder orientar esses pacientes a eles também, porque a gente também não pode deixar de viver. Então, orientar, né, a pessoa ter qualidade de vida de acordo com a demanda dessa pessoa. Doutora Monique, o cidadão está lá na praia e de repente passa um vendedor de óculos de sol e a pessoa vai e compra esse óculos. O que é essencial na hora de escolher esse acessório? Porque só por estética, mas tem os riscos também, não é isso? Um óculos que não proteja tanto quanto está sendo comercializado, é isso? Isso mesmo, Fernando, excelente pergunta. É muito importante quando você vai à praia, você tem um óculos de sol, porque qual é o objetivo do óculos de sol? Ele tem uma barreira mecânica, né, que vai, de alguma forma, proteger contra o vento. Isso é muito importante, mas o mais importante, não menos importante, é você proteger os olhos da luz ultravioleta, né, os raios UVA e UVB. Então, é muito importante você se certificar se esses óculos eles têm realmente o certificado que está protegendo contra os raios ultravioletas. Porque os raios ultravioletas, né, quando pode causar o que a gente chama de uma queimadura e pode se desenvolver, né, essa queimadura na retina, quando exposta muito ao sol. E também pode desenvolver uma catarata precoce. Então, é muito importante você ter o cuidado com os seus olhos, né? Doutora, Então, é doutora, em que situações o uso de colírios lubrificantes é indicado e por que a automedicação deve ser evitada? Olha, é uma excelente pergunta, Fernanda. Em relação aos colírios lubrificantes, tem inúmeros no mercado. Uma coisa que é muito importante é você procurar o seu médico, porque esses colírios lubrificantes têm substâncias e alguns têm conservantes. E esses conservantes, em vez de melhorar a qualidade, né, da superfície ocular, que é a lágrima, ela funciona como uma lente de 1 grau. Então, quando você altera essa lente do nosso olho, que é a primeira lente do olho é a lágrima, então você está alterando a sua qualidade visual. É muito importante um médico especialista avaliar para ele saber qual a melhor substância, porque a nossa lágrima ela não é composta só de água, ela tem outras substâncias, como a gordura, oligoelementos e proteínas. Então, a gente precisa saber a causa, né, o que está causando esse problema ocular, seja um olho seco, que pode ser de várias causas, desde um olho seco que a gente chama evaporativo, que é muito comum em mulher de meia idade, né? Há uma conjuntivite alérgica que pode causar um olho seco, há uma doença autoimune. Então, todas essas causas que eu estou soltando, uso de medicações, então, pode ser por causas diversas. Então, eu preciso identificar a causa
para eu poder tratar o meu paciente. Então, todo colírio lubrificante não é igual. Então, são diferentes substâncias que, às vezes, ou seja, todas as vezes, né? Estou sendo redundante, a gente precisa conversar com o paciente, examiná-lo, investigá-lo, muitas vezes até com exames, para poder a gente descobrir o que esse paciente tem e passar a medicação correta. Então, é uma medicação que ela não é inocente. Ela pode trazer algum prejuízo se não utilizada de forma adequada. Doutora Monique, tem uma última pergunta que foge um pouco desse nosso assunto de doenças comuns nessa época do ano, mas que é muito importante também. Nós estamos acompanhando muitas mulheres usando os cílios postiços. Não é o caso da Fernanda de Castro, que está aqui do meu lado, não, pelo que eu estou vendo. Não. Mas aí uma pergunta que eu faço é o seguinte, doutora Monique Vieira, qual é o risco desse tipo de acessório? Já recebeu algum paciente com problemas relacionados a esse uso excessivo de cílios postiços ou não, doutora Monique? Então, Fernando, a gente recebe bastante. Tá? As mulheres, né, assim, é bonito, né, mas existem várias formas de a gente ficar bonita sem precisar, muitas vezes, desses utensílios, né? Então, o cílio postiço, ele tem várias coisas que causam risco à superfície ocular. Desde o uso da cola, né, que ele obstrui as glândulas, tá, que ajudam na qualidade da lágrima. Então, assim, a cola é extremamente tóxica, tá? Isso faz com que haja também o aumento de micro-organismos, né, prolifere micro-organismos que não são bons para a superfície. Isso pode dar uma causa, né, de queda ciliar, que é o que a gente chama de madarose, tá? E isso também pode, essa cola pode cair na superfície ocular, ou seja, na córnea, e pode causar uma queimadura química. Então, assim, de vez em quando aparece no consultório a queimadura química por cola, né, nos cílios. E, às vezes, né, também pode causar doenças, né, na superfície, olho seco severo, pelo úlcera de córnea. Então, assim, você coloca um cílio postiço, essa cola está nos cílios, ela começa a ter uma proliferação bacteriana, a pessoa usa lente de contato. Então, assim, a gente pega. Então, assim, e essas úlceras, muitas vezes, por mais que a gente trate, é uma emergência clínica, porque baixa a visão do paciente e na maioria das vezes, causa cicatriz. E aí a pessoa diminui a forma de enxergar, né, a qualidade de visão, porque essa cicatriz não tem como a gente regenerar a córnea. Muitas vezes, o paciente pode ir até para transplante de córnea. Então, assim, isso é muito importante que você está falando. Existem formas de a gente ver esses cílios, o que é que está causando essa baixa dos cílios. Ficar muito atento, não só aos cílios postiços, como a maquiagem nos olhos, né? Então, está chegando o carnaval, as pessoas estão muito animadas. Então, a gente apoia que a pessoa fique bonita, mas é importante você prestar atenção na validade da sua maquiagem, principalmente de sombra e rímel. Prestar atenção em relação a quais são, em relação à formulação, né, desse rímel, se ele tem metais pesados, isso é muito importante. Dá preferência sempre à maquiagem vegana. Isso é um alerta para as mulheres em geral. Isso é muito importante, porque previne muitas doenças, né? Ou então uma conjuntivite alérgica, que pode piorar, né, a qualidade visual do paciente. Seu lugar de fala, Fernanda. Tá vendo? Pois é. Não, mas eu não uso cílios, não. Só maquiagem. Doutora Monique Vieira, muito obrigado pela gentileza de tirar um pouco aí do seu tempo de trabalho para conversar aqui com nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan News. E gostaria de contar com a presença novamente em outro momento. Ok, doutora? Muito obrigado. Muito obrigada, Luciano e Fernando. Foi um prazer enorme. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Eu estou muito feliz em contribuir aqui com a Jovem Pan e com vocês. Obrigado, então, doutora Monique Vieira, conversando ao vivo na Jovem Pan News Fortaleza.